Estamos chegando com mais um Corrida Cast. Estou aqui com os meus amigos Zé Edu Garcia, Renata, Coisa Paca. Oi, Zé. Oi, Rê. Oi, Roberta. Olá. Oi, Renata. Oi, todo mundo. Olá, oi, Zé. Bom, vamos lá. O que nós temos? Temos muito assunto, né? Esse nosso giro semanal pelo mundo da corrida, coincidentemente, a gente está num período cheio de notícias, cheio de coisa acontecendo. Mas, eu queria começar com você, porque esse fim de semana você completou sua 114ª maratona, é isso? 115ª. Quinta? 115. Ah, 115. Não tira uma, não, que dá trabalho, Rô. Dá trabalho e cansa, né, Zé? É isso. Lá em Blumenau, foi isso? Fui em Blumenau, né, a maratona que já está na 26ª edição, ela parou durante muito tempo aí, né, teve um hiato. Sim, ela retornou. Sempre foi muito tradicional. Sempre muito tradicional, e retornou o ano passado, né, tem um percurso diferente agora, né, do que tinha antes. Agora ela é o percurso na própria cidade de Blumenau. Antes pegava uns parques para fora, né? Tinha uma coisa de estrada, não é? Antigamente saía de Itajaí, né? Saía de Itajaí, chegava em Blumenau, percurso todo plano. Ele ainda continua quase plano, né? O relógio aqui deu 150 metros de altimetria acumulada. E numa maratona não é nada de assustador, mas também não é 100% plano, né? Agora é dentro da cidade, aquele esquema de passar por ponto turístico, aquelas coisas, é legal? É legal a cidade, é legal o percurso, lá em frente à prefeitura. Ele é praticamente todo do entorno do rio que cruza a cidade, né? Então passa de uma margem para outra ali. O percurso tem 21 quilômetros, então para fazer a maratona são 2 voltas. Para fazer a maratona são 2 voltas, mas tem 5, tem 10, aí além dos 21 e dos 42. É aquele festival da corrida padrão. Festival padrão. Esse ano a gente teve bem menos inscritos do que o ano passado, né? A data foi antecipada, questões, né, da organização. O ano passado ela foi mais para o meio do ano, ela aconteceu agora em março. E a gente acha que isso é que foi o principal fator, né? Ela começou a competir, né? Ela veio para brigar com as principais maratonas aí do Brasil, né? São Paulo, Porto Alegre, Rio. E você não acha que também essa coisa de diminuir o número de participantes não tem a ver com o ciclo de preparação de maratona? Muita gente não gosta que o ciclo de preparação de maratona pegue com fim de ano, né? É difícil. Essas coisas, né? Então, talvez isso também acaba tirando um pouco o pessoal de essa opção de fazer 42 quilômetros nos 3 primeiros meses do ano, né? A gente acredita que sim também, né? Embora a gente tenha a Maratona de São Paulo daqui a 2 semanas, né? Não tem tanta diferença assim, mas acho que esses 2 fatores aí são os principais. Mas a organização, né? O Raul Cardoso, né? Organizador da prova, que era organizador, né, das edições anteriores, ele tem um capricho ali, a gente vê. Vou trazer até a medalha bem bonita, grande. Grandona, ó, que bacana. Bonita. E aí, vou mostrar também o troféu. O troféu bem bonito, bem caprichado. Troféu que você pegou, qual colocação? Eu fui 12º no geral e fui 2º na minha categoria na faixa etária. Parabéns. 2 horas, eu andei vendo 2h57, 54. Não, 2h50, cravados. 50 cravados? Pois eu vi, eu falei, putz, grilo, né? Para não falar outra coisa, né? Belo tempo, hein, Zé? Belo tempo. Não, obrigado. Né? Foi bom. O percurso ajudou, o calor também, né? Não tava a temperatura amena. E ajudou bastante. Legal. Foi legal, uma bela prova. E a cidade também, né? Vale muito a pena a viagem. Sim, com certeza. Blumenau não é só Oktoberfest, né? Exato. Tem muita coisa legal, né? O pessoal fica com aquela coisa de outubro, mas tem coisa legal o ano inteiro. Santa Catarina, de uma forma geral, né? Exato. Todas as cidades que fazem essas grandes provas são grandes locais turísticos, né? Sim. E aí, vamos falar de próximas provas? Você tem um calendário aí das próximas maratonas e tudo mais, né? Tenho. A maratona de São Paulo,
que das grandes capitais abre, né? Agora no começo de abril. O que mais que a gente tem de maratona aí no mês de abril? Olha, esse ano a gente tá recheado de maratonas, hein? Pois é, a gente já vai falar disso também. Mas vamos lá. Falando das próximas, né? Vou falar só do mês de abril, hein? Só do mês de abril aqui. Só as maratonas tradicionais, tá? Assim, as de estrada, né? De asfalto. Não vou falar de trilha e tudo mais, senão a gente abre muito o leque aqui. Sim. Mas, bom, a gente tem a Maratona de São Paulo, dia 7 de abril agora. De abril. A gente tem em Belo Horizonte, a gente tem a Maratona de Revezamento lá na cidade administrativa, que ela também tem a opção de solo, não tem solo, dupla, quarteto, octeto. Sim. E é uma boa opção para Belo Horizonte, né, que tem uma carência de maratonas aí. O pessoal sempre reclamou de falta de maratona, de BH ser uma das poucas capitais que não hoje, tem na altura, com tanta maratona, era uma das poucas que não tinha, né? Que legal. Exato, tem uma opção lá. Tem o retorno de uma maratona muito legal, que é a Maratona Beach Run, em Fortaleza. É uma maratona que larga à tarde, né, abaixo da maré, chega à noite, larga lá em Cumbuco, assim, na praia de Cumbuco, que é, né, um pouco distante ali do centro de Fortaleza, mas assim, corre muito, muito pela areia da praia, é um visual muito legal, uma maratona muito, muito falada. Né, o organizador dessa prova é o mesmo que faz a prova em Jericoacoara, não é? Ele tem algumas etapas. Ele tem algumas etapas. Essa é a única etapa que tem 42 quilômetros. Tá. Que legal. A gente tem uma novidade esse ano, que é no calendário, que é a Maratona de Cascavel. Tá. A Maratona de Cascavel, dia 14. A Maratona de Fortaleza é dia 13 de abril, que era um sábado. Tá. E a Maratona de Cascavel é no dia 14 de abril. No domingo. Né, mais uma no Paraná aí. A gente tem o retorno, essa aqui não é tão de estrada assim, mas é bem conhecida, que é o desafio 28 praias, retornando, né, após alguns problemas aí, a organização teve alguns problemas, tá retornando, inclusive tá abrindo para quem tem inscrição pendente daquela etapa que foi cancelada, para ela validar. O mesmo organizador. Né? Tá bom. A gente tem em João Pessoa tem 2 maratonas, lembrando, tem uma em abril e tem outra que é a maratona organizada pelo apoio da prefeitura, que é em agosto. Então essa de abril. No semestre, né? Exatamente. A que eu fui ano passado nessa de agosto. Mas tem essa de abril, que é no dia 21 de abril, né? A 28 praias é 20 de abril. Essa de João Pessoa é 21 de abril. A gente tem a maratona de Brasília, aquela organizada pelo Correio Brasiliense, né? Que não é aquela outra, a Monumental, que é mais no final do ano. Essa também é dia 21 de abril. A gente tem uma outra maratona em Campo Grande, que não é a maratona de Campo Grande, que começou faz 2 anos, que é uma maratona feita no autódromo da cidade. Que é no circuito dentro do autódromo, chama Maratona VO2. Que é no dia 28 de abril. E aí, nesse mesmo dia, a gente encerra a lista aqui com a outra novidade, que é a Porto Alegre New Balance, 42 Porto quilômetros. Alegre New Balance. Então, abril, muitas coisas legais em abril, hein? Gente, eu sou de uma época que a gente tinha uma maratona no Brasil inteiro. Eu lembro, por exemplo, não é muito distante, eu lembro, por exemplo, acho que foi 2014 ou 2015, que a gente fez aquele quilômetro 39 na Maratona de São Paulo. E a Maratona de São Paulo tinha 1.700 só na maratona. E hoje a gente vê assim, desde as grandes capitais com 2 maratonas. Então, São Paulo tem 2 maratonas, Porto Alegre tem 2 maratonas, o Rio, graças a Deus, não tem 2 maratonas. Brasília, João Pessoa. Brasília tem 2 maratonas, João Pessoa tem 2 maratonas, Campo Grande você está falando agora que tem 2 maratonas. Então, assim, a gente tem várias capitais com 2 maratonas. Eu quero Floripa, ouvir primeira opinião. Floripa. Eu quero ouvir a primeira opinião de vocês para depois eu dar a minha. A gente tem tanto maratonista assim? Vamos lá, vamos lá, deixa a Renata começar.
Respirou, vamos lá. Na verdade, eu acho que a gente caminha para isso. Porque aí, você imaginar que isso é uma evolução, né? Então, o corredor que começou lá com os 10, ele vai para uma meia maratona. Você vai construindo esse público, esse mercado, né? Essa demanda por corridas de longa distância. E aí, eu acho que sim, que a gente tem, existe um potencial muito grande a ser aproveitado aí por essas provas, né? E eu vejo isso no dia a dia, com a quantidade de gente que vem dizer que está fazendo pela primeira vez meia maratona, primeira vez 42. Então, existe sim um movimento para isso, né? Agora, se as cidades elas vão conseguir comportar isso, ou se você dilui em 2 eventos, enfim, isso aí é uma questão de negócio também, né? Zé? Eu acho que é um movimento que é natural. Acho que com toda a expansão de mercado, a gente vê, num primeiro momento, uma expansão mais desordenada, né? A gente vê isso em vários tipos de mercados aí, tipos de restaurantes, tipos de atividades. Cresce, você vê em todo lugar, e depois ele se acomoda, ele estabiliza, e os melhores players do mercado é que se consolidam e ficam. Eu acho que a gente está nesse movimento da maratona. Cada vez mais temos atletas buscando a distância dos 42, porque a gente teve um crescimento, está tendo ainda um crescimento de meias maratonas. Então, quanto mais gente fazendo meias maratonas o tempo todo, mais vezes, é natural ter o próximo passo de um percentual desse público. Sim. Né? Então, assim, é um movimento de crescimento, e eu acredito sim, a gente está meio nesse movimento meio desordenado ainda. Então, a gente vê pipocar 2, 3 maratonas no mesmo lugar, a gente vê maratonas muito próximas uma da outra, uma rouba público do outro o tempo todo. Mas eu acho que esse movimento ainda a gente vai ver, eu acredito, algum tempo ainda, tá? Talvez aí mais poucos anos, para a gente começar a estabilizar, e aí sim se acomoda. A gente vai ver que João Pessoa, por exemplo, uma capital que não é uma capital grande, claro, né? Certamente não uma maratona rouba público da outra, claro, né? Fácil, se a gente for avaliar São Paulo, talvez a gente possa, talvez assim tenha até o público. Assim como eu acho que em todas as capitais. Mas eu acho que tem capitais que tem uma vocação turística maior, né, Ru? Então, aí eu acho que até pela vocação turística, vou jogar a minha. Eu concordo com o que o Zé falou, essa coisa do crescimento desordenado, porque é um momento de expansão, acho perfeito isso. Só que eu acho que falta, como tudo no Brasil, falta planejamento. Né? Então, por exemplo, se a gente for pensar que no Brasil a gente tem hoje quantos milhões de corredores? Dizem, a última pesquisa falou-se em 10. Vamos chutar lá em cima, vamos chutar que a gente tem 15 milhões de corredores. Aí você vai para os Estados Unidos, que tem, óbvio que eu estou exagerando, mas é referência de mercado em qualquer coisa, inclusive na corrida. Você vai para os Estados Unidos, que tem mais de 50 milhões de corredores. E aí você pega nas grandes cidades, tem uma maratona. Eu acho, por exemplo, as capitais, até por essa coisa do turismo, eu particularmente acho um erro de estratégia de marketing, a municipalidade, os órgãos públicos deixarem ter 2 eventos. Eu acho que tem que investir em trazer gente de fora, investir em divulgar lá fora que tem uma maratona legal em João Pessoa. Sabe como se faz no mundo todo e aqui não faz? Né? Eu canso de dizer isso. Né? Eu canso de dizer de novo que eu já viajei para vários lugares do mundo a convite de órgãos públicos. Organizações junto com Ministério de Turismo, Secretaria de Turismo, Agência de Turismo e tudo mais, vão lá e convidam 100, 200, 30, 40, 50, 10 jornalistas corredores do mundo para divulgar aquilo. E no Brasil, em vez de você ter uma organização, um planejamento, você incentiva uma concorrência. Eu particularmente, eu
Eu sou a favor de que Rio, São Paulo, Porto Alegre, João Pessoa, Salvador, essas cidades que têm esse grande apelo turístico, elas tenham uma maratona só. Muito bem feita, muito divulgada. E aí, senhores organizadores, a gente sempre está à disposição para ajudar vocês a divulgar esses eventos, tá? Sempre tivemos, mas eu acho que isso enriquece o mundo da corrida não brasileiro, não só para os corredores brasileiros, mas para o mundo. Né? Porque senão fica uma coisa meio esquizofrênica ali. Vamos fazer aqui, vamos fazer ali, vamos fazer aqui. É minha opinião. Né? Eu acho um pouco complicado esse excesso de maratonas em grandes cidades e cidades com apelo turístico. Né? Eu acho que os próprios órgãos. Estou sendo muito honesta e já falei isso. Em São Paulo, quando surgiu a City Marathon, são organizações diferentes, já conversei com os 2 organizadores, são percursos diferentes, são estruturas diferentes. Não interessa, concordo. Quem não é de São Paulo ou é de São Paulo e quer correr, fica na dúvida. E às vezes não sabe nem escolher. Você não consegue fazer um aglutinamento, uma festa bonita que nem a Nova York. Já pensou com Nova York com 2 maratonas? Jamais ia ter 50 mil inscritos na prova. Berlim com 2 maratonas? Né? Não, vamos tirar as majors, não vamos pegar as majors. Amsterdã com 2 maratonas. Né? Eu particularmente, eu acho que não. Eu acho que é um erro, mas, enfim, nosso mercado está crescendo, acho que é legal, acho que está desordenado e vai se assentar, mas essas grandes provas que estão vindo, Porto Alegre, São Paulo, não vai deixar de ter 2. E a cidade que perde, na minha opinião, a cidade que está perdendo em turismo, em ter um belo de um evento que se embule para presente e venda para o mundo todo. Minha opinião. Não sei, vocês também já viajaram o mundo inteiro aí para correr, até mais do que eu, né? Devem ter outra percepção, talvez. Não, Rô, eu tendo a concordar com você. Eu só acho que isso é uma coisa que realmente é, como o Zé falou, é o mercado que vai se autorregular nesse sentido, de você ter o melhor produto, enfim. Porque também tem uma questão, e aí especificamente maratona, né? Que não é uma coisa que você decide fazer em, sei lá, 1 mês, 2 meses no máximo, e falar, vou fazer essa, vou fazer aquela. Existe um ciclo de treinamento. Quando você escolhe fazer uma maratona, é uma decisão que você toma meio de longo prazo, inclusive, né? E aí existe uma questão também do próprio calendário, de você ter, a gente estava falando aqui, né, da dificuldade que é, por exemplo, você fazer uma prova no primeiro trimestre, porque você tem que começar o seu ciclo já ali um pouquinho antes do Réveillon, né, do Natal, enfim, que são épocas muito desafiadoras aí para você fazer um treinamento, né? Então existe também essa questão, né, dos eventos competirem entre si, se canibalizarem. Tem um cardápio que se canibaliza, mas é legal ter um cardápio. Mas eu acho que perde um pouco. Na minha opinião, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, né? O Rio, graças a Deus, eles estão conseguindo segurar uma lá. Né? E essa uma está aumentando e tudo mais. Mas assim, São Paulo, Porto Alegre, 2 maratonas. Pois é, e a Florianópolis, que foi uma das cidades que você mencionou, Rô, as 2 maratonas estão praticamente esgotadas, exatamente. Porque é uma cidade turística. Né? Com um forte apelo turístico. Exatamente. Então, você tem uma estrutura. É como o Rio, então. Eu acho que a gente tem uma questão também, que a gente tem dificuldade estrutural nas provas. Ou seja, a gente não consegue colocar muita gente numa prova no Brasil. A gente tem dificuldade. Então, o Rio, por exemplo, que é a maior maratona do Brasil, tem demanda para ser 5 vezes maior do que é hoje. Facilmente. E ela, por N questões, né, de estrutura, vias e tudo mais, não consegue, não pode, né, eles não podem abrir, gostariam muito, claro, né, quem não gostaria, mas não pode.
Então, assim, a gente não consegue ter ainda uma Nova York, uma maratona de Nova York por aqui, conseguir botar 53 mil pessoas numa via, nenhuma prova consegue fazer isso. Sim. Então, a gente tem, como você falou, Florianópolis, as duas com quase esgotadas, mas uma delas não conseguiria fazer a soma das duas. O dobro. O dobro. Sim. A própria prova já nasce com uma limitação. Exato. Então, assim, quando você tem uma limitação em um determinado produto, você abre brecha para ter um concorrente. Para ter um concorrente, exato. E a demanda. Sim. Então, a gente ainda precisa evoluir nisso também. Né? Não só, tem que evoluir no fato de que, assim, a gente tem um grave problema, né, no esporte brasileiro. Né? O esporte brasileiro tem uma total dependência do poder público. Né? E a corrida de rua, por mais que o corredor não enxergue, tem uma dependência enorme do poder público, da municipalidade, dos órgãos municipais. Mas aí, exato, porque é rua, é corrida de rua, e rua é uma questão pública. Eles enxergam isso e não abraçam isso. Está melhorando, mas ainda não existe aquele abraço gostoso, né? Enfim, né? Tipo, a primeira vez que eu fui em Jerusalém lá, que o prefeito corre, que o prefeito foi receber todos os jornalistas, enfim, que a cidade inteira abraça e vai para a rua. A gente tem muito a aprender, evoluir, enfim. Mas seguimos, né? Com uma boa demanda de provas aí. Com certeza, Inclusive com várias recebendo o selo lá da World Athletics, né? Tanto a New Balance de Porto Alegre, quanto as duas de Porto Alegre, as duas de São Paulo e as duas do Rio, agora tem o selo, ou seja, são carimbadas aí com percurso avaliado, enfim, são seguras, né? Porque a organização internacional ela coloca o selo ali nessas 5 provas brasileiras. Hoje a gente tem 5 provas com esse selo, o que eu acho uma coisa legal. Sem dúvida é uma coisa legal. Eu só entender um pouco esse selo, na verdade, existe uma questão aí financeira. Você compra esse selo, né? Você também... Você tem que apresentar, você paga, né? Isso. Mas você tem que apresentar comprovar uma série de exigências. Um checklist. Exatamente. Que a associação vai lá e bate o checklist. Não adianta você só pagar. Né? É como, por exemplo, ir para Boston. Não adianta só você querer pagar, você tem que ter o tempo. Né? Não adianta só você pagar, você tem que ter comprovar que você está dentro dessas exigências, né, mínimas que a associação pede dos organizadores e fiscaliza. Né? Existe, inclusive, e a organização e a associação faz isso, ela tira selo, ela já tirou selo de provas no mundo. Né? Então, se ele não segue, não mantém essa qualidade dessas exigências, ela pode perder o selo. Por mais que ela tenha dado. Ela pode perder o selo, mas é isso sim, tem que pagar e tem que cumprir as exigências. Né? E lembrar também que esse selo, na verdade, essa chancela, vamos colocar assim, né, da World Athletics, não é só para a prova, não. Então, você tem, por exemplo, as marcas esportivas, elas são muito influenciadas por isso. Sim. Então, tem os tênis, por exemplo, tem os tênis agora que pode, os que não podem. Os que não podem, então... Placa. A galera tá quebrando a cara aí porque anda pondo tênis que não pode, então tem que olhar lá. Enfim, tem várias coisas. E, inclusive, essa semana, eu acho que eles divulgaram um site onde você tem toda essa relação, né? E isso não existia antes, né? Existe um site só até existia, mas ele era com informações bem limitadas, só tinha o nome ali do modelo, você não sabia exatamente. Agora tem foto. Uma coisa mais transparente, né? Ele mostra ali, né, o modelo está aprovado ou não está. Então, todos os modelos têm que estar lá para a elite poder correr, né? Atleta amador, claro que não tem problema, mas para a elite, inclusive os protótipos, né, que as marcas lançam, às vezes ela lança um protótipo, põe no pé de um atleta de elite para avaliar, inclusive, né, para poder lançar depois para o mercado. E o protótipo tem que estar na lista do World Athletics também.
Tá, e agora, então, essas provas que têm esse selo da World Athletics, elas também têm que seguir, aqui no Brasil eu digo, elas têm que seguir essa recomendação também. A elite não pode usar os tênis para manter lá o selo. Não só as que têm o selo. Isso. Inclusive, provas todas. maratonas que não têm o selo, tem que seguir essa regra. São coisas diferentes. Acho que a gente está falando coisas diferentes aqui. Uma coisa é a prova ter o selo. Outra coisa é o tênis ser aprovado por eles para estar no pé do corredor. Aí, o tênis está aprovado para o atleta de elite para ele disputar qualquer prova. Qualquer prova. Aí, e tem a prova ser certificada por eles como uma prova que atende os padrões, né, e tudo mais. São duas coisas diferentes. Tá. Legal. Legal. Gente, vamos entrar um pouquinho na história dos cancelamentos, da história do dia 5 de maio, né, que a gente falou bastante aqui. O assunto ainda tem repercussão nas mídias sociais, porque tem muita coisa no ar, né? Então, o que a gente tem, né, de atualização? A Nike realmente foi cancelada, vai ter uma nova data, mas ainda não... Ela não foi remarcada, ela só foi cancelada. Exatamente, não foi remarcada. Então, a prova da Nike SP Run não tem nova data. A gente tem no nosso site a relação das cidades que vão receber lá o concurso nacional unificado. Então, por essas cidades, dá para a gente pesquisar. O que a gente levantou? Vamos lá. No Rio de Janeiro, a Live Run foi transferida para o dia 5 de maio. Tá? A Rio City, a gente não tem notícia nenhuma ainda, nem o governo. A Live Run, ela foi transferida para o dia 26 de maio. 26 de maio, exatamente. Que é uma semana antes da Maratona do Rio, né? Exatamente. Então, é um pouco do que a gente estava dizendo aqui, que existe uma limitação também do calendário, né? Exatamente. Tem muita prova, né? Então, no Rio, a Live Run já foi transferida e a Rio City a gente não tem nenhum comunicado ainda do organizador oficial sobre o assunto, nem que vai ter, não sabe ainda, está aguardando, não tem nada. Né? A meia de Floripa também foi transferida do dia 5 para o dia 4, vai ser num sábado. Isso. Então, eles foram rápidos, eu acho que até esperto porque a galera que vai para passar o fim de semana na prova vai chegar no sábado, né? Ou na sexta-feira. Então, não perde. A galera que tinha viagem marcada não vai perder para correr Floripa, não vai perder o pacote de viagem e hospedagem. Eu achei que foi legal a prova é no sábado? É no sábado, mas ajuda quem é de fora, ajuda o turismo, a arrecadação na cidade. Achei essa solução de Floripa. Né? E eles foram bem rápidos também, né, Ru, em dar essa solução, né? Exatamente. Aí a gente tem mais algumas provas, por exemplo, tem a Meia das Cataratas, tem uma prova em Jaraguá do Sul, tem prova em Niterói, mas essas cidades, elas não fazem parte das cidades que vão receber o concurso nacional unificado. Então, provavelmente vão acontecer, não interfere, tá? Segue calendário nesses locais. Agora, a gente tem pendência que a gente não sabe nada. Então, no Recife, São José dos Campos, Campinas e Rio City. São essas 4 provas que a gente ainda não teve nenhuma resposta, não sabemos de nada ainda, mas a gente vai ficar de olhos e ouvidos bem atentos para qualquer novidade trazer para a galera. Né? É isso aí. Vamos ver o que vão acontecer com essas 4 provas ainda aí. Se vai acontecer, se não vai acontecer. Pois e aí existe, eu até entendo, Rô, que esses organizadores, eles ficam aguardando um pouco da posição das prefeituras, porque a decisão é da prefeitura, veio essa orientação lá do governo federal, mas a decisão final é da prefeitura, né? Porém, eu acho que isso não invalidaria esses organizadores de darem algum tipo de orientação, de mostrar que eles também... uma coisa é uma coisa, outra coisa... Então, eu acho que... Como a Nike fez. Né? Exatamente. Tudo bem que a Nike falou, está cancelada. De repente, é só você dar a cara, falar, gente, é o seguinte, a gente está vendo ainda, nem a prefeitura respondeu a gente
nem o órgão local de trânsito respondeu a gente. Então, nós estamos aguardando e já vamos responder vocês. É isso. Assim, eu acho desrespeitoso, né, essa falta de notícia. Exatamente. Eu não tenho informação para dar. Você sempre tem uma informação para dar. Exato. Nem que seja, a informação seja justamente essa. Não sabemos, estamos aguardando, dependemos da prefeitura. Isso, mas você entende que o organizador, ele está do seu lado, ele te tranquiliza de que o seu... respeita você enquanto corredor e enquanto cliente, né? É isso. Então, assim, uma coisa não invalidaria a outra, você dizer o que está acontecendo, né, Rô? Então... Eu acho também, eu concordo com você. E mesmo nessas cidades aí que você mencionou, que a gente olhou a lista e que elas não batem, isso é um trabalho que a gente está fazendo aqui, mas nada impediria o organizador que tem uma prova no dia 5 de maio, numa praça, numa cidade que não está sendo afetada pelo CNU, de falar isso. Mandar uma publicação, né? Exato, põe lá nisso. Hoje você tem mídia social, em 5 segundos você faz isso, entendeu? Põe lá no site de inscrição dele, a maioria está com inscrição aberta. Bota uma observação ali no Ticket Sport, em qualquer site de inscrição ali. Gente, está confirmada, prova confirmada. Exato. Prova aguardando confirmação dos órgãos públicos. Exato, exatamente. Então, até porque, Rô, se a gente pensar assim, no mínimo, todos esses organizadores que lidam com o espaço público que é rua, né? Você vende isso numa corrida de rua, né? Eles se resguardam com os regulamentos, todos os regulamentos. Isso está previsto em regulamento. Então, ninguém está assim achando que isso é uma coisa que nunca, que nunca aconteceu isso. Inclusive o regulamento que o corredor nunca lê, né? Pessoal. Exatamente. Então, na pior das hipóteses, está tudo escrito lá, como que vai ser, como que não vai ser. Porém, de novo, isso não impediria o organizador que tem essa sensibilidade, que quer ter um bom produto, né, de tranquilizar o consumidor dele. Com certeza. Né? Então, enfim, isso passa... Organizadores, a gente está à disposição. Se vocês quiserem usar os canais também do Jornal Corrida para comunicar com o seu público, ou com o público corredor do Brasil em geral, a gente está à disposição. É só entrar em contato, né? Os contatos nossos são no link da bio do Instagram lá, tem um WhatsApp que fala com a gente pelo WhatsApp. Inclusive, Rô, eu queria assim dar esse recado para o organizador, mas também tem um recado para o corredor. Ele comprou uma inscrição, ele comprou um serviço, e aí quando ele vai e pergunta, puxa, mas e a minha prova, você sabe se ela está cancelada, não sabe? Essa é uma pergunta que ele tem que fazer para de quem ele comprou também. Então, isso é uma cultura que eu acho que faz parte também do corredor, né? Se desenvolver. A gente está aqui tentando ajudar e trazer o máximo de informação possível, mas ele tem que acionar o organizador, com certeza. Exatamente. Então, e nesse sentido também a gente se colocou à disposição. Olha, você não sabe quem é o organizador da sua prova, você não sabe como acessar, grita aqui, a gente ajuda, né? Vamos te orientar. Mas também tem esse outro lado. O corredor ele tem que ser um pouco mais proativo nesse sentido e consciente. Isso eu acho que é o amadurecimento do mercado que a gente estava falando aqui no início. Você tem um monte de prova acontecendo, mas por outro lado, você também tem o corredor se conscientizando do tipo de... A grande maioria hoje, eu acho que hoje, o corredor, a gente tem... Eu acredito que pelo menos 40% do mercado de corrida hoje começou a correr na época da pandemia. Sim, exato. Exato, tem isso também. O volume de corredor que entrou no mercado depois da pandemia é muito alto. É muito alto. Você começa a ver as pessoas, por exemplo, nos posts que a gente faz sobre a Maratona de São Paulo. Eu corro há 3 anos. No Gente que Corre,
Eu comecei a correr na pandemia e estou indo para a minha primeira maratona. Eu comecei a correr na pandemia, logo depois do fim da pandemia, e estou indo para a minha primeira meia maratona. Isso! Corre! Esse ano, todo mundo que mandou mensagem começou a correr na pandemia. Então, olha, tá vendo? Né? É um volume muito grande. E é um corredor, então, que ainda é jovem, nesse sentido de ter essa experiência, né? É maturo de como funcionam as coisas nesse mercado, né? Mas aí eu acho que é nosso papel também ajudar nisso, também, né? Com certeza. E isso por isso não está aqui. Né? Isso é nítido, esse aumento de corredores é nítido nos locais de treino, né? Sim. Nos parques, no Ibirapuera, aqui em São Paulo, no Ibirapuera, na USP e outros lugares. O volume de corredores que a gente tem hoje não se compara com o que a gente tinha antes da pandemia. É absurdo. Exato, exatamente. Muito. Graças a Deus cresceu e ainda tem muito espaço para crescer. Né? Mas a gente tem muito ainda que planejar e amadurecer. Né? Meus amigos, corredores que estão com a gente, obrigada, mais um Corrida Cast. A gente volta semana que vem, vamos ver quais são as notícias da semana que vem, vamos ver se tem novidades sobre esses eventos, vamos ver o que está rolando no mundo da corrida, né? Já vai ser véspera da Maratona de São Paulo, então vamos falar mais um pouquinho aí da Maratona de São Paulo na semana que vem para a galera, trazer as últimas informações que nós tivermos e tudo mais. Obrigada! Bons treinos para vocês, meus dois amigos, e bons treinos para todos os corredores que estão com a gente. Obrigado, bons treinos a todos, boa Páscoa! Obrigada, pessoal, obrigada. É verdade, boa Páscoa. Pode. Vai rolar um post aí durante a Páscoa falando que pode comer chocolate sim. Esse é bom, hein? No Jornal Corrida, tá bom? Beijo, galera. Beijo.